Bem, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui nesse espaço, que eu sempre digo que a gente debate ideias para qualificar as reflexões sobre o Brasil, Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, que desde que antes de fazer história, eu fiz economia e já li os textos, não acabei o curso, está no final. Mas sempre li os textos do senhor e tantos livros, como Desenvolvimento e Crise no Brasil, depois Lucro, Acumulação e Crise, etc., etc., Inflação e Recessão, Economia Brasileira, uma introdução. Bem, li muita coisa, aprendi sempre muito com os seus livros, acompanhei alguns debates naqueles momentos que o senhor participou, assisti. Então, é com muito prazer que eu recebo o senhor, agradeço muito o senhor ter aceito o convite. E eu começaria com a seguinte questão para o senhor. A sua formação universitária é lá nos anos 50, 1953, 1957. Isso mesmo. O senhor pegou um período muito bom, quer dizer, 53, acho que a primeira grande greve do populismo em São Paulo, na cidade de São Paulo, 54, suicídio de Vargas, crise da Rua Toneleiro, dia 5 de agosto, 24, suicídio, posse de Café Filho, depois 55, aquela confusão, né? Em novembro, os 3 presidentes, antes eleições do JK, e aí depois posse do JK, toda aquela euforia. Como é que foi o jovem estudante Bresser Pereira ali na Faculdade de Direito, vendo essas mudanças, tantas mudanças no Brasil, disputas políticas intensas, e um momento, provavelmente, não sei se o senhor concorda, que mais se elaborou projetos para o Brasil, porque havia um enorme entusiasmo. Como era o estudante Luiz Carlos naquele momento? O estudante... Eu entrei na Faculdade de Direito em 53, né? E eu era um jovem que vinha da JEC, da Juventude Estudantil Católica, então agora passo a ser da JUC, da Juventude. E nós éramos um grupo de intelectuais católicos progressistas, mas bem alienados, assim, pensando numa terceira via, que seria... tinha o livro do Gustavo Corsão, um alqueire e uma vaca, e coisas desse tipo. Até que, em janeiro de 1955, né, 6 meses depois da morte do Getúlio, eu estou numa colônia de férias da JUC em Itanhaém e dou com o número 4 de uma revista que chamou-se Cadernos do Nosso Tempo, que foi uma revista que o grupo de intelectuais nacionalistas do ISEB, muito importantes, Guerreiro Ramos, Inácio Rangel, Hélio Jaguaribe, Roland Corbusier. Então, eu comecei a ler aquela revista. E aquela revista foi uma espécie de descoberta do Brasil que eu fiz. E eu, desde então, eu entendi que o Brasil era um país que estava em pleno desenvolvimento, que estava em pleno desenvolvimento desde 1930, desde a Revolução de 30, que esse desenvolvimento era apoiado pela classe dos empresários industriais, pela burocracia pública e por setores da classe trabalhadora, e tinha como adversários, quer dizer, os liberais associados à exportação de café, ou à exportação primária exportadora. E que o Brasil, até 1930, tinha sido uma semicolônia. E a partir de 30 começaram a realizar a sua Revolução Nacional, o que eu chamo hoje a formação do seu Estado-nação e a sua Revolução Industrial, e se estava tornando num grande país capitalista. E eu embarquei nessa ideia. E essa ideia continua sendo... Depois eu passei por muitas experiências, mas essa ideia básica de um Brasil que se desenvolveu extraordinariamente a partir de 30 até 1980 foi fundamental na minha vida. Deixa eu perguntar justamente sobre isso. O senhor falou do ISEB, que teve um papel importantíssimo, né, na formação dessa reflexão sobre o Brasil. Agora, o senhor, de um recém-formado em 57, início de 58, advogado na Faculdade de Direito, como é que o senhor foi para a economia, para as reflexões do campo da política e da economia, e quem influenciou o senhor a partir daí? Então, naquele dia, em janeiro de 55, em que eu li esse Caderno do Nosso Tempo, quando eu terminei de ler a revista, era uma revista em formato de livro, eu tinha
descoberto o Brasil, como eu disse, né? E então eu tomei uma decisão. Eu disse, eu não vou ser mais juiz de direito, era meu projeto, eu vou ser sociólogo ou economista do desenvolvimento. E essa foi uma decisão que eu tomei, assim, firme e forte. Eu não achei que era o caso de tentar ir começar uma escola de economia, eu já estava no terceiro ano da faculdade, eu não tinha nenhuma relação com os economistas ou com os sociólogos da USP, né? De forma que, então, eu resolvi terminar a minha faculdade de Direito e tentar, numa pós-graduação, né, passar para a economia. E foi o que eu fiz. Eu me formei em 57, não fui advogar, e fiquei firmemente em busca de uma oportunidade que afinal surgiu em 1958, quando um pouco depois que eu casei, quando apareceu a oportunidade de fazer concurso para a Fundação Getúlio Vargas. Então, aí apareceu essa oportunidade e eu fui para lá. E aí, então, passei realmente a realizar o meu projeto. Deixa eu perguntar para o senhor, os cepalinos, e aqui no Brasil, representado principalmente por Celso Furtado, de que forma influenciou as reflexões sobre o senhor? De que forma? Eles influenciaram. O Celso Furtado, especificamente, teve uma influência. Eu geralmente digo que eu tive dois mestres sobre a economia brasileira. Um foi Celso Furtado e o outro Inácio Rangel. Inácio Rangel foi do ISEB, o Celso não foi do ISEB, ele era da CEPAL, mas ele fez 2 conferências no ISEB. Então, havia uma comunidade de ideias razoavelmente grande. Os dois eram desenvolvimentistas, como eu sou até hoje. Quer dizer, o que eu passo a estudar, então, são 2 coisas. Eu passo a estudar, quer dizer, eu vou estudar também muita sociologia, né? Eu fiquei fascinado. Eu vi que a sociologia era fundamental, que não bastava ler Marx, eu fui ler Marx. Eu li mais Marx, foi nos anos 70, mas eu li já naquela ocasião também. Mas, ao mesmo tempo que eu procurava me interessar pela sociologia e por uma coisa muito interessante, que era a revolução que estava acontecendo nos Estados Unidos, a revolução dos gerentes, o fato de que os tecnoburocratas ou gerentes estavam assumindo um poder cada vez maior nos Estados Unidos, as ideias do Adolf Berle e Gardner Means, que foram muito importantes. Quer dizer, então eu estava... Agora, do outro lado, eu fui estudar economia. E para estudar economia, então, eu fui estudar Keynes, basicamente, e fui estudar o que eu chamo hoje de desenvolvimentistas clássicos. Ou seja, os economistas da CEPAL, o Inácio Rangel, Albert Hirschman, Rosenstein Rodin, Nurksey, esses economistas, Myrdal, né? Esses economistas que eu hoje chamo de desenvolvimentistas clássicos. Perfeito. Isso era muito importante, né? Porque isso era uma forma de eu entender o que estava acontecendo no Brasil, e naquela época estava indo bem a coisa, né? Houve a morte de Getúlio, foi um baque nisso, mas quando chega em 55, o Lott dá um contragolpe e evita, quer dizer, e garante a eleição do Juscelino. O Juscelino faz uma continuidade ao governo do Getúlio, né? E estava bem. Mas aí, a partir de 60, entretanto, começa uma grande crise, né? E aí então o Brasil vai entrar no regime autoritário. E então eu fiquei de fora, mas o Brasil continuou a crescer. Sim. O senhor, se eu não sei se eu estou errado, primeiro a função pública que o senhor exerceu foi no governo Montoro, como presidente do Banespa, né? Isso. No momento de processo de redemocratização, um momento complicado, 1983, posse de Tancredo Neves em Minas Gerais, Leonel Brizola no Rio de Janeiro, Montoro em São Paulo. Era um momento econômico muito difícil do país, né? A economia não estava indo nada bem, né? E o senhor assume a presidência lá do Banespa. Uma questão, não falta hoje um Banco do Estado de São Paulo, um Banespa, não seria importante? Ou é uma coisa passadista, falar em Banespa não tem nada a ver? Ou o Banespa exerceu e exercia na época do senhor um papel importante para a economia paulista? Sem dúvida, o Banespa foi importante para a economia paulista. Quer dizer, a ideia de que os bancos devem ser apenas privados é uma tolice. Quer dizer, é necessário que haja também bancos públicos, e grandes bancos públicos. Na Alemanha, por exemplo,
há grandes bancos públicos, no Japão há grandes bancos públicos, nos Estados Unidos não há. E porque eles, quer dizer, para financiar o investimento, eles são melhores que os bancos privados. Naquele momento, no Brasil, o Brasil estava numa grande crise, que era a crise da dívida externa, né? O Brasil se desenvolveu com os militares fortemente durante todos os anos 70, mas quando chega na virada em 69, realmente, é quando os americanos, o Volcker, faz um aumento brutal nos preços, na taxa de câmbio. Quer dizer, e com isso, então, isso leva o Brasil e toda a América Latina a uma grande crise da dívida externa. E essa crise, então, levou o regime militar à crise também, né? E eu sou presidente do Banespa nesse quadro. Então, quer dizer, eu tive que fazer um ajuste também dentro do Banespa. O Banespa tinha muitos empréstimos internacionais, então ele teve que também... Aí era o Delfim que, nesse momento, comandava a economia brasileira. E foi um momento difícil, aquele momento. Mas, para mim, foi muito útil, porque além de eu estar dirigindo esse banco, e foi uma experiência muito boa, eu vinha do Pão de Açúcar, eu tinha antes ajudado o Abílio Diniz a construir o Pão de Açúcar, que era a maior empresa de varejo do Brasil. Eu tinha chegado lá em 63 ajudando a inaugurar a loja 2, né? E eu saí de lá com 400 lojas já, né? Então, eu usei essa experiência para dirigir o Banespa, foi ótimo, né? Mas nesse período também eu vou começar a desenvolver a teoria da inflação inercial, porque o Brasil, a crise da dívida externa havia se transformado numa grande inflação, uma inflação altíssima, que ia durar 14 anos. E eu precisava entender aquela crise, né? Então, eu ensinava na GV economia brasileira e desenvolvimento econômico. Eu falei, não vou mais ensinar nada disso, eu vou ensinar teoria da inflação e teoria de balanço de pagamentos e crises financeiras, porque eu tenho que ajudar a resolver. Então, desse estudo, dessa determinação, surgiu, então, a chamada teoria da inflação inercial, que foi muito importante para o Brasil em seguida. O senhor depois passou pela Casa Civil, no governo Montoro, e, posteriormente, no governo Sarney, o senhor assumiu, numa conjuntura dificílima, em 1987, o Ministério da Fazenda. E ficou conhecido, muitos o conhecem, hoje, só por causa da referência ao Plano Bresser de 1987. Né? As pessoas mais novas, que nós somos um país, eu sempre brinco, lembrando o Ivan Lessa, lá do Pasquim, que dizia que o país esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos últimos 15. Né? Então, é um país meio sem memória. Né? Claro. Então, como é que... Eu me lembro que, na época, a designação do senhor, ao menos a versão, era que o senhor foi uma designação pessoal do deputado Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do PMDB e, na prática, vice-presidente da República, né? Porque não havia na linha de sucessão de Sarney. E teria o Sarney convidado o Tasso Gereissati, que teria pegou o avião em Fortaleza como ministro da Fazenda, quando desceu em Brasília, era governador do Ceará. Era a história que se falava à época. Então, eu queria duas coisas do senhor. Uma, o senhor foi uma designação pessoal do deputado Ulisses Guimarães? Segundo, o que é ser ministro da Fazenda no momento em que se falava em inflação anual? Acho que na época do senhor, salvo engano, a inflação estava em torno de 3, 4 dígitos anuais. Como é que é isso? Isso dá mais de 1000% ao ano. Sim. Mas veja, quando caiu o doutor, que era o ministro da Fazenda inicial, quer dizer, ele caiu porque o PMDB e o deputado Ulisses Guimarães, o presidente do PMDB, estavam convencidos de que devia ser um economista do PMDB que devia ser o ministro da Fazenda. Então, caiu e o Ulisses enviou para o Sarney 4 nomes. Enviou o nome do Serra,
do Rafael Almeida Magalhães, um terceiro que eu não me lembro quem, e eu. Né? Então, não foi uma coisa pessoal em relação a mim. Eram uns 4 economistas mais conhecidos naquele momento e que poderiam assumir o cargo. E afinal, quer dizer, o Sarney foi que escolheu a mim. Né? Eu não tinha nenhum contato pessoal. A não ser uma vez que eu tinha telefonado para ele, quando ainda na qualidade de diretor do Pão de Açúcar. Quer dizer, mas foi uma tarefa muito difícil. Me perguntaram por que eu estava aceitando assumir um cargo naquele momento, porque a inflação que estava altíssima, na verdade, tinha havido o Plano Cruzado. E o Plano Cruzado tinha, durante 8 meses, acabado com a inflação, né? E transformado o Sarney e o Dilson Funaro, o meu antecessor, em semideuses. Né? Assim, uma coisa... Aí, de repente, quando chega no final do ano, aquilo arrebenta. Né? E aí, quando arrebenta, não só a inflação volta, mas os salários que tinham aumentado o mundo caem, as vendas das empresas caem violentamente, as empresas começam a entrar em falência, os estados ficam quebrados, e em fevereiro, o Dilson Funaro declara a moratória da dívida. Tinha acabado as reservas, então declarou a moratória da dívida e o fez de maneira agressiva. Então, era uma situação muito, muito, muito ruim. Né? E algum jornalista me perguntou por que eu aceitei. Eu disse, bom, eu aceitei porque eu fui treinado para isto, né? E tinha obrigação de aceitar, eu não podia deixar de aceitar. E foi uma experiência muito boa, uma experiência realmente extraordinária. Eu tinha desenvolvido, nos anos anteriores, a teoria da inflação inercial, juntamente com o meu ex-aluno e então colega Yoshiaki Nakano, e com 4 economistas da PUC do Rio, o Baixa, o Chico Lopes, o André Lara Rezende e o Pércio Arida. Nós 6 é que basicamente desenvolvemos essa teoria aqui no Brasil. E então eu estava preparado para isso também. Eu contei com a ajuda deles, inclusive. O Yoshiaki o Nakano foi meu chefe da Secretaria de Política Econômica, e os outros não tiveram cargos. O Chico Lopes teve cargo. Então, nós fizemos um trabalho. O Plano Bresser não deu certo. E não deu certo por 2 motivos. Porque a inflação estava alta demais, de forma que o mecanismo de neutralização da inércia que nós tínhamos, que era aquela tablita, né, não era suficiente para reequilibrar os preços relativos. E também porque havia um populismo naquele momento, dentro do Brasil, assim, absolutamente dominante. Quer dizer, então a ideia de fazer ajuste fiscal, que era fundamental naquele quadro, isso era recusado. Tem uma coisa curiosa, logo depois que eu assumi, uma semana, 10 dias, chegou à minha sala a bancada econômica do PMDB. Eram 15 deputados, chegaram lá. E perguntaram o que eu ia fazer. Eu já tinha dito que uma coisa fundamental era fazer um ajuste fiscal para eu poder combater a inflação. Eles disseram, nós somos contra o ajuste fiscal. Eu expliquei por que era necessário, e eles disseram, de jeito nenhum. Foram embora para a Câmara, e lá organizaram um movimento para me expulsar do partido. Né? E a minha expulsão do partido ia ser no dia 30 de junho, que era o dia da convenção do PMDB. Né? Aí eu avisei o doutor Ulisses chamou o Luciano Coutinho, chamou a Maria Conceição Tavares, o Rafael Almeida Magalhães, e disse, vocês vão acalmar essa pessoal. Era uma coisa absurda, né? Um negócio assim, sem pé nem cabeça. Né? Então, agora, você fazer um plano de estabilização sem fazer ajuste fiscal, ou fazendo pela metade, o Sarney ajudava um pouco, mas não ajudava totalmente, porque ele estava... Aí o Sarney cometeu um erro muito grande político, foi uma pena, porque ele podia ter sido um presidente melhor do que foi. Mas 20 dias depois que eu assumi, lá pelo dia 20 de maio de 87, o Sarney declara que ia ficar não 4 anos, mas 5 anos no governo. Foi um erro muito grande dele. Se ele tivesse terminado os seus 4 anos, ele terminaria muito bem, etc. Não, querendo ficar mais um ano, ele teve que fazer um monte de negócios com o Centrão, né? Então o ajuste fiscal era impossível.
E o resultado foi que, 2 anos depois que eu saí, né, quando termina o governo Sarney, em fevereiro de 90, né, a inflação estava em 82% ao mês. Ou seja, nós estávamos em hiperinflação. Quer dizer, então, o ano final do Sarney foi um ano desastroso, né? E isso não teria acontecido se ele não... se ele tivesse ficado os 4 anos lá e não os 5. Né? Aquele período também foi o período quer dizer, da derrota dos democratas nas eleições de 1989. Né? 88, né? Não, 89. Quer dizer, porque houve eleições presidenciais, né? E foi a eleição que foi eleito o Collor, que era uma pessoa que vinha de fora, sem nenhuma relação com todo o grande movimento pelas diretas já e pela democracia, né? E enquanto que todos os candidatos que eram muito fortemente engajados nesse processo, o Mário Covas, o Brizola, né, e o doutor Ulisses, e também o Lula até um pouco menos, né, porque ele era uma esquerda, então ele ficava... Todos aí foram derrotados. Né? Quer dizer, por que eles foram derrotados? Porque o fracasso do Plano Cruzado foi uma enorme decepção para o povo brasileiro. E eles culparam, né, os dirigentes políticos do Brasil por aquele fracasso. Né? Então, e aí então nós tivemos Collor, que foi uma má experiência. O senhor escreveu, eu estava justamente anotando aqui, revendo alguns textos do senhor, o senhor diz o seguinte: nós estamos em semi-estagnação desde 1980. E é uma crise do desenvolvimentismo desde os anos 1980. E, em linhas gerais, eu sei que é uma questão complexa. Por que nós estamos nessa semi-estagnação há quase 40 anos? O que aconteceu com o Brasil? Por que nós perdemos o pé? Nós fomos bem de 1930 a 1980, tendo alguns percalços políticos, tal, mas fomos bem. O que aconteceu? Por que nós erramos o caminho? Vai, a grosso modo. Então, nós erramos o caminho porque, primeiro, nos anos 80, houve essa crise da dívida externa. O Brasil tinha se endividado, fez um erro, tinha tentado crescer com o dinheiro dos outros, isso não se deve fazer, né? E esse endividamento o pegou muito fortemente, né, na crise, e todos os países da América Latina, e o Brasil inclusive, ficaram estagnados realmente durante os anos 80, da crise da dívida externa. Agora, terminada a crise da dívida, bom, e uma coisa importante, como ministro da Fazenda, eu propus a forma de se resolver a crise, que foi o Plano Brady. Então, o Plano Brady que foi adotado pelos Estados Unidos 1 ano e meio depois que eu saí de lá, porque no começo eles negaram, né? É exatamente o plano que eu propus. O plano de securitização da dívida foi uma coisa muito interessante. Agora, então começa, quer dizer, era de se esperar que terminada a crise da dívida externa e também terminada a alta inflação, que vai terminar só em 94, com o Plano Real, que foi um belíssimo plano, então nós poderíamos ter um grande desenvolvimento, e não tivemos. O que aconteceu? O que aconteceu fundamentalmente é que nós fizemos entre 90 e 92, nós fizemos a abertura comercial e a abertura financeira. E nós desmontamos todo o sistema que tinha permitido o grande desenvolvimento econômico do Brasil. Como isso? Quer dizer, então, nós deixamos de ter um regime de política econômica desenvolvimentista, que quando é bem administrado, às vezes vira puro populismo, mas quando é bem administrado é muito importante. E essa política tinha garantido fundamentalmente o quê? Tinha garantido que a taxa de juros fosse muito baixa e que a taxa de câmbio fosse sempre competitiva, favorável para a indústria. Então, foi isso que garantiu, de 1930 até 1980, esses 50 anos de grande crescimento. Quando chega em 1990, com a abertura comercial, quer dizer, a política de controle da taxa de câmbio foi embora. Por quê? Nós tínhamos tarifas muito elevadas.
Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, eu fui informado de que a tarifa média de importação no Brasil era de 40%. E eu falei, isso é inaceitável. Eu acho que o Brasil não precisa, a indústria brasileira não precisa dessa proteção e eu vou começar a abertura comercial, como de fato comecei. E também fui informado de que havia um subsídio à exportação de 40% também. Esse tinha sido criado pelo Delfim em 67. E eu falei, também inaceitável, mas não prestei muita atenção, confesso, no problema do subsídio. Quer dizer, então comecei a preparar a abertura. Eu me lembro como os representantes do Banco Mundial que vieram me visitar, um pouco depois que eu assumi, ficaram muito surpresos quando eu disse, não, nós já resolvemos que nós vamos fazer, e eu tomei todas as providências para que isso fosse possível. Eu estava errado. Por que eu estava errado? Eu continuo sendo a favor de abertura comercial. Eu sou contra protecionismo. Protecionismo é só no começo do desenvolvimento industrial de um país. Quando você tem um elefante depois, não é o caso. Só que aquelas tarifas alfandegárias, na verdade, elas neutralizavam a chamada doença holandesa. Quer dizer, elas faziam com que a taxa... Porque a doença holandesa é uma doença, é um problema, né, que aconteceu na Holanda nos anos 60. A Holanda, nos anos 60, descobriu gás de petróleo. E descobrindo o gás de petróleo, começou a exportar gás de petróleo. Para exportar gás de petróleo, ela podia usar uma taxa de câmbio bem mais apreciada do que a taxa de câmbio que era necessária para a indústria da Holanda. Resultado, a indústria holandesa entrou em crise. Aí os holandeses viram a coisa e trataram de corrigir a história. E corrigiram. E aí, alguns anos depois, o Economist, a revista Economist, chamou o que tinha acontecido na Holanda de doença holandesa. É uma doença que os países produtores de petróleo geralmente têm, mas países produtores de café, de algodão, de soja, de cana-de-açúcar, quando é muito produtiva, também podem ter, que era o caso do Brasil. Então, o Brasil tinha essa doença holandesa e boa parte daqueles 40%, eu diria que uns 20%, 25% metade, era neutralização da doença holandesa. Então, não podia acabar aquilo. Os outros 20% podia. Quer dizer, ou fazia isso, ou tinha outras políticas para neutralizar a doença holandesa, mas era preciso fazer isso. Nós desmontamos todo o mecanismo. Por outro lado, quer dizer, o subsídio à exportação era também, o Delfim não sabia quando ele fez isso, mas era também uma forma de neutralizar a doença holandesa para efeito de mercado externo. Porque a tarifa de importação só neutraliza a doença holandesa no mercado interno, torna as empresas industriais competitivas para vender aqui no mercado interno. Mas para vender no mercado externo, quando você tem uma taxa de câmbio apreciada, e você precisa corrigir isso, então o subsídio é fundamental. E foi uma coisa impressionante o resultado desse subsídio. Para você ter uma ideia, em 1966, as exportações de manufaturados do Brasil representavam 6% apenas de toda a exportação, quase nada. 25 anos depois, em 1990, quer dizer, esse número tinha saído de 6% para 62%. Foi uma coisa extraordinária, porque o Brasil ficou altamente competitivo e passou a ser um grande exportador de manufaturados, o que incomodou profundamente o primeiro mundo. O norte, o império, não gostou absolutamente disso, né? De quem se industrializava e exportava. Eram os NICs, chamados NICs, New Industrializing Countries. Então quando nós... Além de... Então, isso foi o primeiro erro. E o outro erro, o primeiro erro foi desmontar o mecanismo que neutralizava a doença holandesa e a indústria brasileira passou a ter uma grande desvantagem por causa disso. Em cima disso, houve um outro problema. O Estado brasileiro era um Estado que, nos anos 70, quando houve grande crescimento, o Estado brasileiro era capaz de poupar. Então, o Estado, para investir, ele investia, e tinha investimentos que eram importantes, na infraestrutura, basicamente, e na indústria de base, um pouco. Quer dizer, esses investimentos eram financiados um pouco por déficit público, mas principalmente pela poupança pública. Desde a crise de 1980, o Brasil deixou de ter poupança pública. A crise fiscal foi muito grande, associada àquela alta inflação, e depois disso, quando veio a democracia, nenhum governo teve coragem de restabelecer as finanças brasileiras. Quer dizer, e nós passamos, então, a ter... quer dizer, houve um aumento
houve um aumento importante na carga tributária brasileira depois da democracia, mas esse dinheiro todo foi usado para duas coisas. Uma boa, que foi aumentar o Estado do Bem-Estar Social, criar o SUS e a Bolsa Família, e uma outra péssima, que foi pagar juros escandalosos para os rentistas. Agora, para financiar investimento, o Estado parou de investir. Então, o desenvolvimento econômico depende fundamentalmente do investimento. Você, tornando a indústria brasileira não competitiva por causa do câmbio e dos juros, você parou por um lado. E impedindo o Estado de fazer investimentos por falta de poupança, parou de outro lado. É claro que o desenvolvimento brasileiro foi embora. Deixa eu falar, o senhor escreveu também que, a partir de 1990, o regime de política econômica liberal produziu essa estagnação que o senhor fez referência anteriormente. E aí o senhor faz referência a uma virada neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso. Aí eu colocaria uma questão para o senhor. O senhor foi ministro durante todo o primeiro governo do Fernando Henrique, no ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, durante todo o primeiro governo, de 1995 até final de 1998. No início do ano seguinte, o senhor foi ministro da Ciência e Tecnologia. E, a posteriori, até o final do governo, em dezembro de 2002, o senhor foi assessor do presidente. O senhor, ali, no olho do furacão, acompanhando tudo isso, o senhor viu e foi contrário a esse neoliberalismo que acabou agravando ainda mais a estagnação econômica, ou o senhor refletiu isso quando já estava fora do governo? Como é que é o ministro e o intelectual, vamos chamar assim, vai? O operador ali do cotidiano, e não deve ser fácil ser ministro da Administração Federal e Reforma do Estado num país como o nosso, que tem interesses os mais divergentes possíveis, grupos de pressão, não é fácil. Mas em plena essa mudança, em que a Inglaterra vem com isso, Estados Unidos, aquela onda neoliberal, o keynesianismo está colocado como se fosse uma coisa de museu, CEPAL não serve mais para nada, agora é o neoliberalismo. Como é que o senhor analisa o senhor lá dentro e o senhor fora fazendo análise desse objeto? Eu não tinha, naquela época, todos os instrumentos. Mas eu tinha o suficiente para que eu apoiei a indicação do Pedro Malan para o Ministério da Fazenda. Eu sabia que não podia ser eu não me sentia candidato. Em vez de, entre o Serra e o... Eu achei que devia ser o Malan, porque o Malan estava ligado à PUC e aos economistas que tinham feito o Plano Real, então me parecia mais adequado. Agora, depois de 2 meses de governo, eu percebi, né, que a política que o Ministério da Fazenda e o Banco Central estavam adotando, que aqueles meus amigos que tinham participado do Plano Real e da teoria da inflação energética estavam adotando, eram completamente equivocados. E isso se manifestava fundamentalmente numa taxa de câmbio altamente apreciada, que estava inviabilizando a indústria. Quer dizer, a abertura comercial tinha dificultado muito a indústria, mas pior que a abertura comercial era o câmbio altamente apreciado que ficou depois do Plano Real. E eu, então, todos os meses, sem faltar durante os anos de 95 e 96, eu tinha, uma vez por mês, mais ou menos, eu tinha uma entrevista com o Fernando Henrique. E eu dizia para ele isso, explicava, tal. Ele ouvia, muito interessado. Quando chegou no final de 96, eu enviei uma carta para ele. Primeiro eu escrevi essa carta, pensei muito, porque eu achava muita responsabilidade você aconselhar um presidente, né? Resolvi conversar com o Baixa, fui ao Rio de Janeiro para conversar com o Baixa. O Baixa disse que não tinha nenhuma preocupação, não devia ter nenhuma preocupação, que tudo estava ótimo. Eu hesitei mais um pouco e, afinal, resolvi mandar a carta. O Fernando Henrique, como sempre, é uma pessoa muito delicada, um gentleman sempre, uma bela pessoa, me disse, não, ótima a sua... Mas não fez nada. Quer dizer, e foi dito, foi feito, quer dizer, nós fomos para a crise, não é? Em 2098, no final do governo Fernando Henrique. Até foi interessante, aí quando nós estávamos no meio da crise, ele me disse assim, e o que eu faço agora? Era em final de dezembro de 98. E eu disse, olha, você tem que ter uma depreciação, essa
sustentável. Quanto? Eu falei 25% a 30%. Depois, mais de uma vez, ele me contou que foi exatamente o que acabou acontecendo. Quer dizer, quando o Chico Lopes foi para lá, afinal, a coisa não se sustentou e em janeiro de 99 nós tivemos a crise. A crise se expressou também numa desvalorização cambial muito violenta e a mudança de regime. Enfim, então eu mostrei bem isso para o Fernando. Quer dizer, mas ele tão apaixonado pelos economistas neoclássicos, e aqueles economistas que tinham feito a teoria da inflação inercial era uma coisa muito heterodoxa. Eu sou um economista heterodoxo porque eu sou contra a teoria econômica neoclássica. Acho que essa teoria é uma teoria completamente errada, né? Essencialmente errada. Quer dizer, mas ele não percebeu isso, não houve jeito, ele ficou encantado com aqueles economistas. E ele ficou encantado com o mundo, porque o mundo, uma coisa que é muito importante entender também é o seguinte, é que em 1980 houve a virada neoliberal no mundo. Quer dizer, a gente hoje pensa que os Estados Unidos sempre foram um país liberal. De jeito nenhum. Os Estados Unidos foi desenvolvimentista, na minha definição, até 1980. Desde que surgiu, desde a independência e de Alexander Hamilton, que é o patrono dos desenvolvimentistas. Alexander Hamilton é a nota de $10. Ele, como ministro da Fazenda do Washington, ele defendeu fortemente a proteção à indústria nacional. Quer dizer, os Estados Unidos só baixaram as suas tarifas alfandegárias, que eram muito altas, em 1939. E no pós-guerra, foi um período chamado a Era Dourada do Capitalismo, foi um período de intervenção moderada, mas efetiva do Estado, nos Estados Unidos e também na Europa, na Inglaterra, na França, na Alemanha, aliás, com grande sucesso. Então, quer dizer, agora, quando houve a virada neoliberal nos Estados Unidos e na Inglaterra, e depois no resto dos países ricos, quer dizer, o clima para nós ficou muito ruim. Quer dizer, porque aí os Estados Unidos começou a fazer uma pressão muito violenta em cima de nós para que nós também adotássemos o neoliberalismo. E o Fernando Henrique, quer dizer, não teve argumentos para se opor a isso. E, então, aceitou, infelizmente, essa pressão. Mas isso aconteceu em toda a América Latina, não foi só o Fernando Henrique. O senhor escreveu que o liberalismo econômico é incompatível com o desenvolvimento do Brasil. Por quê? Exatamente porque eles ignoram a doença holandesa e, segundo, eles ignoram a minha crítica ao crescimento com endividamento externo. Eles acham, não só eles, também os desenvolvimentistas incompetentes acham que um país pode ter um déficit em conta corrente, quer dizer, e crescer com poupança externa, ou seja, crescer com endividamento e empréstimos do exterior. E eu desenvolvi toda uma teoria, nesses últimos 20 anos eu desenvolvi uma teoria que chama-se Novo Desenvolvimentismo, ou Teoria Novo Desenvolvimentista. E essa teoria, então, diz que você pode inviabilizar a indústria por causa da doença holandesa ou porque você quer crescer com poupança externa. Você entra em déficit em conta corrente. O déficit em conta corrente implica entradas de capitais que apreciam a sua taxa de câmbio e a sua taxa de câmbio fica apreciada mesmo sem doença holandesa enquanto houver o déficit, né? E isso também inviabiliza a indústria. E terceiro, porque quer dizer, você precisa que o Estado invista, seja também um investidor. Nós estamos num país capitalista, nada de estatismo, sou contra o estatismo, mas acho que entre 20%, no máximo 25% do total dos investimentos, o Estado deve fazer, nos setores que não competem com o setor privado. Então, não temos. Os liberais são contra tudo isso. Ignoram a doença holandesa, ignoram a crítica ao crescimento com poupança externa, não olham para a taxa de câmbio, não olham. Quer dizer, isso é uma coisa engraçada, porque, do ponto de vista político, porque
Eu desenvolvi essas teorias, e então eu comecei a discutir com meus amigos desenvolvimentistas. E um número grande deles resistia. E resistia e diziam o seguinte: não, eu sou contra uma depreciação. Isso no governo da Dilma, né? Por exemplo. Foi o topo, final do governo Lula e governo Dilma, a taxa de câmbio estava absurdamente apreciada. Agora não, agora está até depreciada nesse momento. Mas eu dizia, precisa depreciar, precisa colocar uma vez só e depois precisa manter essa taxa, uma taxa que torne competitiva a indústria brasileira. Senão, não é possível. Dizia, não, isso baixa salários. Eu falei, é verdade. Uma depreciação abaixa um pouco o salário, mas logo você recupera. Não adiantou. Eu não era suficientemente de esquerda para eles, ou não era suficientemente desenvolvimentista, ou sei lá o quê, né? Não houve jeito. Aí passou-se mais algum tempo, e de repente eu me perguntei, essa é que é a coisa engraçada. Mas espera um pouquinho, por que os meus amigos economistas liberais, que eu também tenho economistas liberais amigos meus, né, nunca olham para a taxa de câmbio, nunca falam em câmbio, não querem saber de câmbio? O que acontece para os rentistas? Porque eles representam, de um certo modo, os interesses dos rentistas, os que vivem de aluguéis, juros e dividendos, com uma depreciação. E aí viu, olha, quando você tem uma depreciação, os salários, o poder aquisitivo dos salários cai. Mas também o poder aquisitivo dos aluguéis, dos juros e dos dividendos que os rentistas recebem cai. Igualzinho. Segundo, os rentistas têm uma riqueza em reais que perde valor. Os trabalhadores eles não têm riqueza, portanto, não perdem quase nada. E terceiro, para você fazer um ajustamento, para você depreciar a moeda, você precisa necessariamente baixar os juros. Com juros altíssimos, como tiver, é impossível ter taxa de câmbio, porque começa a entrar capital e não... E taxa de juros baixa, para trabalhador, para assalariado, para classe média assalariada, é ótimo, né? Baixar juros. Agora, para os rentistas é péssimo. Logo, eu descobri, né, que os meus amigos que eram de esquerda, muito de esquerda, estavam fazendo o jogo dos rentistas. Sem saber. Né? São essas contradições que fazer. Mas isso tudo explica por que o liberalismo econômico é incompatível com o desenvolvimento brasileiro. Agora, se você não tiver um desenvolvimentismo bem feito, o desenvolvimentismo da Dilma Rousseff, por exemplo, foi desastroso, por exemplo. A chamada a nova matriz econômica, né, do governo Dilma, especialmente do final do primeiro governo e início do segundo governo. Aquilo foi um desastre, porque jogou o país, não sei a opinião do senhor, 2015 e 2016, uma terrível recessão, uma das mais graves, se não for o período mais grave, excetuando o que nós estamos vivendo agora, do Brasil republicano, né? Como é que fica essa questão? Porque o senhor lembrou, antes de discutir umas questões atuais, o senhor fala muito da questão do câmbio, né? E eu vejo, além do noticiário dos últimos 10 anos, não precisa voltar muito, nunca os economistas chegam em acordo qual é o valor do câmbio. Uns falavam, não, o real tem de R$2 compra $1. Aí outros falam, não, tem de ser 3, outros dizem que tem que ser 4. Aí o Paulo Guedes até recentemente falou, desse jeito vai chegar a 5, passou de 5. Como é que se chega a uma taxa de câmbio que é adequada para o país? Pensando no que o senhor falou da indústria, por exemplo, nós vivemos um processo de desindustrialização e não é de hoje, né? Um processo que já se estende algumas décadas. Como é que se chega a uma taxa de câmbio que consiga resolver, atender os interesses do agronegócio, da indústria, do assalariado, do banqueiro, sabendo que existem as contradições de classe? Como é possível ter uma taxa de câmbio média que atenda a todos? Então, a sua pergunta já mostra uma coisa, não é? Que você, como historiador, percebe que a taxa de câmbio é uma coisa muito importante. Nessa macroeconomia desenvolvimentista que eu desenvolvi nesses 20 anos, eu tenho 5 preços econômicos. Eu digo, o preço econômico mais importante, macroeconômico mais importante, é a taxa de lucro, porque sem lucro não há capitalismo e não há desenvolvimento. Agora, a taxa de câmbio é, dos 5 preços, o mais estratégico, né? Porque tem influências sobre a distribuição de renda, sobre a inflação, sobre o crescimento, sobre o investimento, sobre tudo.
Então, e essa teoria ela está muito voltada para entender melhor a taxa de câmbio, que acho que dos 5 preços macroeconômicos é o menos estudado pela teoria econômica em geral. E o que é uma taxa de câmbio competitiva, no meu entendimento? É aquela taxa que torna competitivas as empresas do país, industriais, que utilizam até a melhor tecnologia do mundo. Se você tem uma empresa que está... Você pega... É fácil ver isso por multinacionais que vêm aqui e usam a mesma tecnologia lá e aqui. Essa empresa tem que ter uma taxa de câmbio que é boa para ela poder aqui também vender para o mercado interno e exportar para a América Latina, essas coisas. Quer dizer, e o que aconteceu durante longos períodos, a partir de 1980, foi que essa taxa de câmbio ficou muito abaixo disso. Quer dizer, quanto ela é hoje? Hoje, pelos cálculos que nós fizemos, os últimos cálculos, deve estar em torno de 4,50, 4,60, uma taxa de câmbio competitiva. Quer dizer, nós estamos a 5,30, isso é crise. Quer dizer, nós não saímos da crise, nós estamos numa crise desde a recessão do final do governo da Dilma, né, é que nós estamos numa crise. Essa crise não foi causada principalmente pela matriz. A matriz foi um erro, mas veja, ela adotou, ela usou aquilo um ano e elevou os juros e no final de um ano voltou para trás tudo. Não houve, né, política realmente desenvolvimentos de mudança nela, ela desistiu muito depressa. A crise foi causada porque a apreciação cambial que aconteceu no governo Lula foi enorme. Quer dizer, no governo... é um ciclo. A minha teoria mostra que o câmbio passa por ciclos. Quer dizer, no governo Fernando Henrique, houve uma grande depreciação na crise de 99 e depois de 2002. Aí, no governo Lula, a taxa de câmbio se apreciou enormemente. E quando a Dilma recebeu do Lula a economia brasileira, ela dizia que o Lula dizia que recebeu do Fernando Henrique uma herança maldita. Conversa. Que quem recebeu uma herança maldita foi a Dilma, recebeu do Lula, né? Porque o câmbio estava a 1,65, que hoje, pondo a inflação do Brasil e dos Estados Unidos no meio, devia dar 2,20 no máximo. Veja só, era uma coisa absolutamente impossível. Quer dizer, ela precisava fazer uma desvalorização de coisa de quase 50% para tornar competitivas. Como ela não tinha poder para fazer isso, ela tentou um pouquinho e desistiu logo. Quer dizer, o que aconteceu? As indústrias estavam sendo absolutamente esganadas. E quando chegou financeiramente, sem lucro, a taxa de lucro chegou a ter, média da indústria chegou a 4%, enquanto que a taxa de juros era 8% em termos reais. Uma coisa, né, sem pé nem cabeça. Claro, quer dizer, isso deu uma grande recessão e dela não saímos até hoje. Justamente, discutindo 2020, Dr. Bresser, nós temos, não sei se o senhor concorda, uma grave crise político-institucional que se agrava a cada semana, né? Teremos a maior recessão da história, o FMI falou essa semana em menos 9,1, né? Chegou a falar em menos 9,1, e temos uma crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. Acho que desde a gripe espanhola de 1918, nós não temos uma situação tão grave como que estamos vivendo. Como é que nós vamos sair dessa? Quer dizer, dessa conjunção de crises? Parece que agora está vindo até gafanhoto, né? Parece as pragas do Egito Antigo. Quer dizer, juntou tudo, e temos o Bolsonaro ainda. Como é que nós vamos sair dessa? O artigo mais recente que eu escrevi, não é um artigo de nível médio, não é um paper acadêmico, acho que chama-se As 4 Crises do Brasil. Você citou 3, mas há também a crise moral. Então, você tem uma crise econômica, você tem uma crise política, você tem uma crise moral e você tem uma crise sanitária. São 4 crises. Quer dizer, não é fácil sair realmente as perspectivas para a economia brasileira não são boas de forma nenhuma. Quer dizer, agora, e essa crise sanitária está agravando muito mais, porque nós já estamos com uma dívida pública em relação ao PIB de 80%, e 78% era o número oficial, e deve ir por volta de 100% no final dessa coisa. E isso o Estado não gastando tudo quanto devia para enfrentar essa pandemia, né? E em relação a esse ponto,
eu também me manifestei de maneira muito ativa e muito firme nesses últimos 3 meses. Quer dizer, eu passei fortemente que o Estado emitisse moeda para financiar os custos deles com o Covid-15. Quer dizer, eu fiz isso num artigo na Folha pequeno, depois fiz num artigo grande na Ilustríssima, fiz várias notas, e agora fiz um grande paper também que tá saindo no Brasil e numa revista internacional, defendendo essa ideia. Ou seja, eu defendo o que os países ricos estão fazendo sem falar. Porque os países ricos aprenderam de maneira muito clara, depois da crise de 2008, que emitir moeda não é, quer dizer, é uma boa solução. Eles não dizem, mas para você ter uma ideia, quer dizer, o que eles fizeram? Eles fizeram o chamado quantitative easing. Quantitative, dizer, afrouxamento monetário seria uma tradução para esse quantitative easing. Ou seja, o Tesouro dos Estados Unidos, o Tesouro do Japão, o Tesouro, né, do Banco dos Europeus, aí é uma coisa mais complicada, quer dizer, o da Inglaterra, vendeu títulos novos para o Banco Central. Em vez de vender para o setor privado, né, ele vendeu para o setor... Foram trilhões e trilhões essas vendas. Especialmente o Japão foi uma coisa assim absurdamente alta. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam baixar os juros e estimular a economia, porque a economia não havia investimentos, e o crescimento desde 2008 é muito baixo. O que foi interessante, eles estimularam um pouquinho, conseguiram um pouco o que eles queriam. Agora, o que foi fascinante é que toda essa enorme emissão de moeda não deu nenhuma inflação. O que confirmou a teoria da inflação inercial que eu desenvolvi lá no começo dos anos 80. No começo dos anos 80, o paper fundamental da teoria da inflação inercial chama-se Fatores Aceleradores, Mantenedores e Sancionadores da Inflação. E o fator sancionador da inflação é o dinheiro, é o aumento da oferta de moeda. Mas ele sanciona, ele é endógeno, vem depois. O que causa é excesso de demanda, ou então é inércia, quer dizer, é a indexação informal da economia, ou informal. Quer dizer, então isso se comprovou, né? Então, o que está acontecendo agora? O Japão, por exemplo, nesse momento está gastando pelo menos 20% do PIB fiscalmente, e mais 20% em financiamento, que não é fiscal. Quer dizer, já tem uma dívida de 240% do PIB. E, no entanto, por que está fazendo isso? Porque estão financiando tudo dessa maneira. Quer dizer, aí fica uma coisa muito, muito curiosa, porque você vai ver a dívida pública do Japão, continua, está em 240, depois desse assunto vai para 280, sei lá, 270. Quer dizer, é falsa. Eu fiz as minhas contas, né? O país que fez mais quantitative easing, mais afrouxamento monetário, mais emitiu moeda, esse foi o Japão. E, dadas as emissões que ele fez, a dívida do Japão foi reduzida em 77%. Só que o japonês não fala nada. Como, aliás, o americano também não fala, ninguém, porque é feio falar nisso. Então, aqui o Bresser, que não se incomoda com essas coisas, né? A minha profissão é pensar, né? Então, lá fiquei eu. Agora, como é que o senhor, analisando a situação que nós vivemos, que é uma situação econômica muito difícil, né? Extremamente difícil, como é que nós podemos sair? De que forma, né? Porque, de um lado, o governo inicialmente falou, uma das coisas, eu sei que é um problema muito complexo, mas falou de um auxílio emergencial que era muito tímido, de R$200, foi aumentado para 600, porque a Câmara dos Deputados falou, olha, R$200 não dá. Mas o governo anunciou agora, recentemente, nesses dias, que vai continuar, mas vai abater, né, 500, 400, R$300 o próximo auxílio. De um outro lado, salvo engano, nós somos em torno de 19 milhões de desempregados. O Delfim Neto, em conversa conosco, o doutor Delfim, falou que pode ser que em agosto nós poderemos ter 25 milhões de desempregados. A quebradeira de micro, pequenos e médios empresários é uma coisa que está presente aí. E parece que ninguém está dando muita importância a tudo isso, isso no campo econômico. Nós temos, por outro lado, a melhor safra
lá, de grãos, da história, tal, que é uma coisa positiva. Mas, por outro lado, temos no setor de serviços um verdadeiro desastre nos grandes centros urbanos. Já temos problemas sociais que são antigos, que não são de agora. Como é possível estabelecer uma política econômica, doutor Bresser, que consiga enfrentar esses vários fios desencapados, para falar uma linguagem popular, sem que isso dê um enorme curto-circuito social que leve a uma explosão? Então, é mais paciente do que devia ser. Quer dizer, de forma que eu acho possível. Agora, você veja, para você sair dessa crise, o problema fiscal continua sendo fundamental. Quer dizer, pode ter déficit primário, deve ter superávit primário, e deve ter mais do que superávit primário, deve ser capaz de realizar uma certa poupança pública. Agora, para fazer isso, é preciso uma mudança mais fundamental. Você veja, o Supremo Tribunal Federal é hoje a nossa garantia maior em relação à democracia, porque nós temos um governo que está atacando a democracia de uma maneira inaceitável. E o Supremo está firme lá. Pois bem, esse Supremo acabou de impedir, né, que se reduzam os salários de servidores públicos, quando os salários de servidores públicos são muito altos e deveriam ser de maneira muito cuidadosa, mas os servidores públicos deviam também poder participar desse processo de ajuste que é nem muito necessário para o Brasil. Então, veja, isso é fundamental. A outra coisa é que nós temos que colocar como regra fundamental da nossa vida que nós não queremos déficit em conta corrente. Quer dizer, o déficit público, há duas contas macroeconômicas fundamentais. Uma é a conta fiscal, que deve ser, em princípio, equilibrada. Só nas crises, aí, então, keynesianamente, você expande. Mas, fora disso, você deve manter equilibrada. Agora, a outra conta é a conta externa. E a conta externa você deve ter sempre ou equilibrada ou um superávit. Porque só assim você vai ter a taxa de câmbio que você precisa, competitiva. Então, os brasileiros têm que assumir isso aqui como objetivo também. Eles não assumem. Eles dizem que querem crescer com poupança externa. Na verdade, tendo déficit em conta corrente, a taxa de câmbio se aprecia e o salário, o poder aquisitivo dos salários e dos juros aluguéis aumenta, o consumo aumenta, enquanto que as empresas ficam não competitivas e não investem. Então, o resultado é o contrário do que eles querem. Né? Então, nós precisamos tomar uma decisão sobre isso. Isso implica consumir menos. O meu amigo Samuel Pessoa é um grande defensor da poupança. Eu também sou. Mas assim, ele faz as contas, ele precisa de 6%, de 6 pontos percentuais ou coisa que valha. Deve ser mais ou menos isso. Nós temos que trabalhar por isso. Não há outro jeito. Quer dizer, aí a esquerda fica indignada porque diz que isso é... Não, isso é, como é que chama? Isso é austeridade. Não, a austeridade é você, por exemplo, fazer um ajuste fiscal quando a economia está em recessão. Isso é austeridade, é burrice. Austeridade é quando você tem uma taxa de câmbio altamente apreciada, você, em vez de depreciar, né, você não deprecia, mas faz uma recessão para baixar salários, que com isso recuperar a competitividade desse jeito. Isso é absurdo. Mas agora, você recuperar a capacidade de poupança do país, isso não é austeridade, coisa nenhuma, é uma necessidade, não é, que a gente tem que defender com coragem. E por aí a gente pode caminhar. Pode, quem sabe. Deixa eu perguntar, indo para... Não quero abusar do senhor, mas o senhor é uma pessoa que, nos seus livros, faz sempre um trânsito entre economia, política, sociologia, história, o que nem sempre os economistas fazem, né? Eu me lembro, em algumas aulas de economia, quando eu fui estudante, que eu fazia a pergunta ao professor, ele estava com um gráfico assim, eu falava, e se tiver uma greve? Aí a curva fica assim. Quer dizer, tudo se resumia ao gráfico, né? Ele não conseguia abstrair de uma série de outros fatores extra-gráfico tal. E o senhor consegue ter essa visão que um filósofo húngaro chamaria lá o histórico consciência de classe de visão de totalidade. Bem, eu justamente pensando isso, colocando um dos livros do senhor
o senhor fala sobre burguesia, alianças de classe, e que é mais ou menos esse momento 1930, 1980, né? Agora, a pergunta que eu falo para o senhor, que eu pergunto para o senhor é o seguinte: em 2020, nós temos uma burguesia brasileira. Essa burguesia, se ela existe, ela tem um projeto nacional. Terceiro, eu sei que são questões complexas, mas para o senhor eu posso colocar. É possível ainda falar em projeto nacional entrando para a terceira década do século XXI, ou isso é passadismo? Quer dizer, como é que nós vamos nos colocar no mundo que está mudando muito rápido? Provavelmente seja um momento da história que o mundo está mudando mais rápido, né? Numa velocidade muito grande. Ninguém imaginaria há 40 anos atrás a China, por exemplo, né? O que é a China hoje. É uma coisa, né, fantástica tudo que está ocorrendo. Quer dizer, temos burguesia ou não temos? Essa burguesia tem um projeto de classe ou não tem? O Estado brasileiro representa o quê? Não é mais aquele Estado varguista, mas que Estado é esse? Em suma, como é que nós ficamos nessa situação, Dr. Bressa? Essa sua pergunta não é fácil responder, Marco. Porque, veja, realmente a nossa burguesia, né, as nossas elites econômicas têm agido muito mal. Né? Quer dizer, elas, essencialmente, elas se associaram ao sistema americano, ao neoliberalismo americano, que é decadente. Né? Quer dizer, o neoliberalismo foi um desastre para o Brasil, quer dizer, e foi um desastre para eles também. Quer dizer, quando a gente discute a globalização, por exemplo, atualmente eu terminei a revisão de um livro autobiográfico meu, aliás, que vai ficar bonito o livro. Legal. Vai chamar-se Bresser Pereira, Rupturas do Pensamento. Né? Isso já está com o editor, com a editora 34. E eu estou escrevendo um livro, que eu estava escrevendo já antes, sobre o capitalismo dos rentistas, em inglês eu estou escrevendo o livro. E a gente vê que o neoliberalismo tomou conta dos países ricos a partir de 1980, dos Estados Unidos especialmente, Estados Unidos e Inglaterra. Quer dizer, houve, ao mesmo tempo que acontecia o neoliberalismo, acontecia a globalização, que era um fenômeno histórico, tecnológico, causado pela redução do custo dos transportes e das comunicações, mas também tornou-se um projeto. O projeto americano de abrir todas as economias, e todas as economias agora deviam ser regidas pelas ideias liberais, ou neoliberais. Passados 40 anos, o que aconteceu com esse projeto? Esse projeto fracassou redondamente. Como assim? É porque, nesse período, quer dizer, os Estados Unidos e os países ricos, a sua renda por habitante dobrou e meio, 2,5 de aumento. A China aumentou 23 vezes. O que aconteceu com a China? A China não adotou um regime neoliberal. A China continuou desenvolvimentista. Desenvolvimentista com mercado internacional aberto, porque como eles não têm doença holandesa, quer dizer, e eles não querem saber de crescer com poupança externa, eles têm uma taxa de câmbio competitiva, e com essa taxa de câmbio competitiva, aí funcionou bem, e o resto, realmente, o Estado chinês é um Estado ativo que tem um projeto. Nós não temos burguesia, quer dizer, será que a classe média, assalariada, tornou-se muito importante em todos os países do mundo, inclusive no Brasil? Será que nessa classe média poderia surgir um número suficiente de intelectuais e mesmo empresários jovens, etc., que pudessem pensar um pouco mais o Brasil? Eu não sei. Né? Eu acho que precisa dramaticamente repensar o que está acontecendo com ele. Porque essa ideia também de que quer dizer, a ideia de nação desapareceu, isso é ridícula. Quer dizer isso é o projeto de globalização, a ideologia específica do projeto de globalização chama-se globalismo, é o nome que eu dou para ele. E o que era? Era muito simples.
os americanos passaram a nos contar, né, e não só os americanos, que o mundo agora era um mundo sem fronteiras, em que as nações tinham perdido importância, e que agora o que interessava era uma governança global, para a qual, naturalmente, os Estados Unidos se dispunham a dar alguma orientação, mas o mundo funcionaria maravilhosamente por conta do mercado. Quer dizer, aí vem o Trump e o Johnson, né? E aí mostra o seu nacionalismo na forma mais rude, mais nua possível. Quer dizer, então, nós vamos aqui no Brasil continuar. Quer dizer, eu sempre digo que a globalização, o que é a globalização? É uma grande competição, quer dizer, realmente o mundo virou um grande mercado. Agora, é uma competição não apenas entre empresas. As empresas competem na globalização, sim, mas os Estados-nação também competem. Quer dizer, a unidade político-territorial própria do capitalismo chama-se Estado-nação, né? Quer dizer, o primeiro Estado-nação no mundo foi a Inglaterra, depois a França, a Bélgica, e aí foram os outros, né? Quer dizer, a lógica do Estado-nação continua sendo absolutamente fundamental para o funcionamento do sistema capitalista. De forma que, nessa competição, cada Estado-nação tem que se defender, sim. Claro, quando o Estado-nação é muito pequenininho, aí ele fica é um Mônaco, mas mesmo a Bélgica, né, ou a Nova Zelândia tem que cuidar da sua vida, porque se não cuidar, pode esquecer, né? Quer dizer, os outros não vão cuidar da sua vida, vão cuidar contra você. Perfeito. Doutor Bresser, olha, muito obrigado, agradeço muito a gentileza do senhor. Foi um Nós prazer. podemos ter conversado um pouco, falado um pouco do Brasil, de momentos da história econômica, do desenvolvimento brasileiro. Essas questões que o senhor coloca são muito enriquecedoras dessa teoria do novo desenvolvimentismo, né? São questões interessantíssimas para a gente pensar, porque eu acho que nós vamos sair dessa crise também criando ideias, buscando uma reflexão original sobre o Brasil. Não é reinventando a roda, nem criando policarpos quaresmas a cada canto, nada disso, mas é vendo a especificidade do nosso país, a nossa formação social, né? E como é que nós podemos sair dessa crise, né? Porque eu quando comecei a trabalhar, na época do milagre econômico, o país não era aquela expansão e tal. E agora, já entrado em anos, eu tento muitas vezes, essas perguntas que eu fiz ao senhor, também eu faço a mim. E por que nós estamos nessa situação? Como é que nós encontramos uma saída, né? Que eu acho que cria essa angústia, né? O último livro que eu publiquei foi um livro pequeno que eu fiz antes da eleição, e chamava-se Em Busca do Desenvolvimento Perdido, um projeto para o Brasil. Mas era um livro de intervenção, mas as pessoas não tiveram muito interesse, não. Não, eu vou ler, eu não li esse que o senhor está falando, mas li os outros, boa parte do que o senhor escreveu. Agora, é para a gente encontrar uma saída, porque o país mudou muito, né? Hoje é um país urbano, as questões, tem muitas questões novas colocadas na sociedade urbana que não eram colocadas no passado, né? Então, é um momento muito complicado. Mas com o senhor fez uma belíssima reflexão, abriu muitos pontos, acho que quem nos acompanha, para ver as diferentes leituras que nós podemos ter sobre o Brasil e sobre as questões que estão acontecendo no mundo. Então, agradeço muito, senhor. Muito obrigado. Foi um prazer, Marco. Olá, já estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Nós vamos fazer um voo histórico de 1824, a primeira Constituição, até 1988, que é a última Constituição. Vem detalhes, curiosidades, discussões políticas, relação entre Constituição e a realidade concreta da vida das brasileiras e dos brasileiros. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!